Sabe quando a gente senta na frente do computador e tudo parece mágico? A gente clica, arrasta, abre uma janela e as coisas simplesmente acontecem? Pois é, mas por baixo dessa superfície tranquila existe um universo de decisões de engenharia, quase uma guerra de filosofias. A forma como um sistema operacional é organizado por dentro, a sua arquitetura, é o que define se ele vai ser rápido, seguro ou até se ele vai sobreviver a uma falha boba. Bora mergulhar nesse universo e entender como a alma da máquina é construída. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o dilema central, a alma da máquina. Depois, vamos encarar a arquitetura monolítica com todo o seu poder e perigo. Em seguida, o micronúcleo, que é todo modular, mas lento. Aí, vamos ver a tentativa de juntar o melhor dos dois mundos com a arquitetura híbrida. E para fechar, vamos dar uma olhada no que o futuro reserva. Então, vamos começar pelo começo. No coração de qualquer sistema operacional, existe uma escolha, um dilema fundamental que vai ditar todas as regras do jogo. E a pergunta é basicamente essa: o que é melhor? Construir o sistema como um único bloco de código gigantesco onde tudo se fala na velocidade da luz? Ou construir como uma cidadezinha, com vários prédios pequenos e independentes, que são super seguros, mas para conversar um com o outro, a coisa demora um pouco mais. Essa tensão é o fio condutor de toda a nossa conversa. E aqui está o ponto central, é um cabo de guerra. De um lado, o desempenho, a velocidade pura, a comunicação direta e sem intermediários. Do outro, a robustez, a segurança, a garantia de que se algo der errado num cantinho, o sistema todo não desmorona. Quase sempre ir para um lado significa se afastar do outro. E cada arquitetura que a gente vai ver é, no fundo, uma aposta em um desses lados. Bom, vamos começar pela abordagem mais clássica, a mais direta de todas, o núcleo monolítico. A ideia aqui é construir tudo como se fosse um único e gigantesco bloco de pedra. Pense num sistema monolítico como um arranha-céu imenso. Todo o sistema operacional, o gerenciador de arquivos, os drivers, a rede, tudo isso é um programa só, gigante, rodando no que a gente chama de modo núcleo. Isso quer dizer que ele tem a chave mestra, acesso total e irrestrito a todo o hardware. Já os aplicativos que a gente usa, tipo o navegador, rodam no espaço de usuário com permissões limitadas, como se fossem inquilinos nesse prédio. No arranha-céu monolítico, todos os serviços importantes moram na cobertura, com acesso VIP a tudo, o que é ótimo para a velocidade. E isso nos leva direto aos prós e contras. A vantagem é óbvia, desempenho. A comunicação é instantânea. Mas a desvantagem é perigosa. Usando a nossa analogia, se começa um incêndio num andar desse arranha-céu, ou seja, um bug num driver de vídeo, ele pode botar o prédio inteiro abaixo. Uma falha em qualquer pedacinho pode causar o colapso total do sistema. Tela azul para todo lado. E olha, isso não é só teoria não, tá? Sistemas que marcaram época como o MS-DOS, o FreeBSD e até o próprio núcleo Linux são exemplos clássicos de design monolítico. A aposta deles é na velocidade máxima, mesmo que isso venha com risco. Em resposta direta a esse perigo todo do monólito, nasceu uma filosofia completamente diferente, a do micronúcleo. A lógica foi: se um arranha-céu único é tão arriscado, por que não construir um campus com vários prédios separados? A ideia do micronúcleo é, na verdade, bem simples e elegante. Apenas o mínimo do mínimo necessário para fazer as coisas conversarem e para acessar o hardware fica no modo núcleo, com todos os privilégios. Todo o resto, sistema de arquivos, drivers, rede, vira um programa separado, rodando lá no espaço de usuário, cada um no seu próprio prédio, seguro e isolado dos outros. Agora, o legal desse slide são os benefícios. Essa abordagem ataca diretamente o problema da robustez. Se um serviço falhar, se um prédio pegar fogo, só aquele prédio é afetado. O resto do campus continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Isso torna o sistema incrivelmente seguro e fácil de dar manutenção. Parece a solução perfeita, né? Um sistema super seguro, modular, mas como tudo na vida, essa segurança tem um preço. E não é um preço baixo. Esse slide aqui mostra o problema perfeitamente. Dá uma olhada na jornada que um simples pedido para ler um arquivo tem que fazer. O aplicativo pede para o servidor de arquivos, que pede para o driver de disco, que pede para o núcleo e depois tem que fazer todo o caminho de volta. Cada uma dessas setinhas é uma troca de mensagem, uma operação que gasta tempo de processador. É como se, para falar com o vizinho, a gente tivesse que mandar um motoboy. Essa sobrecarga de comunicação é o preço da segurança e é o que torna os micronúcleos mais lentos.
Então, para resumir, a troca fundamental é essa. O monolítico te dá desempenho altíssimo, mas pouca robustez. O micronúcleo te dá uma robustez incrível, mas com um desempenho mais baixo. É o dilema clássico entre velocidade e segurança no mundo dos sistemas operacionais. Ok, se um extremo é rápido, mais perigoso, e o outro é seguro, mais lento, a pergunta que não quer calar é: será que não tem um meio termo? É exatamente aí que entra a arquitetura híbrida. A abordagem híbrida é, acima de tudo, pragmática. Ela pega a ideia do micronúcleo, mas reconhece que alguns serviços, como o subsistema gráfico, por exemplo, são lentos demais rodando fora do núcleo. Então, o que ela faz? Puxa esses componentes críticos de volta para dentro do modo núcleo para ganhar velocidade. É como ter um arranha-céu central para as operações mais importantes e um campus de prédios menores para o resto. E o objetivo aqui é bem nobre: tentar pegar o melhor dos dois mundos. A velocidade da comunicação direta para as tarefas que realmente precisam de performance e a segurança do isolamento para os serviços menos críticos. E essa abordagem se provou um sucesso absurdo, virando padrão na maioria dos sistemas que a gente usa hoje. Sabe por quê? Com a chegada das interfaces gráficas, dos vídeos, dos jogos, a performance de vídeo e de rede se tornou crucial. O macOS e o Windows, por exemplo, movem esses componentes para dentro do núcleo para garantir que a experiência do usuário seja fluida. Eles sacrificam um pouquinho da pureza da arquitetura para ganhar a performance que o nosso dia a dia exige. Mas a história não acaba com o híbrido, de jeito nenhum. A ascensão da computação em nuvem e de hardware super especializados não acabou com o dilema entre performance e robustez. Pelo contrário, ela só criou novos campos de batalha onde essa mesma briga acontece de formas novas e bem criativas. Com os data centers gigantescos, surgiu um novo problema. Como rodar vários sistemas operacionais diferentes na mesma máquina física de forma totalmente isolada e segura? A resposta foi a máquina virtual. A ideia é basicamente criar um computador de mentira em software, permitindo que um sistema inteiro, como o Windows, rode como se fosse um programa dentro de outro, como o Linux. Esse isolamento total é a base da nuvem, priorizando a robustez entre os diferentes clientes. E os famosos containers, como o Docker? Eles são outro ponto nesse espectro. Eles também criam uma bolha de isolamento para cada aplicação. Mas a grande sacada é que todos eles compartilham o mesmo núcleo do sistema operacional da máquina. O resultado? Uma solução muito mais leve e rápida que uma VM, trocando um tiquinho da robustez do isolamento total por um ganho gigantesco de desempenho. Agora, e se a gente levasse a ideia do micronúcleo ao extremo? Essa é a proposta radical do exonúcleo. Aqui, o núcleo não faz quase nada. Ele não te dá um sistema de arquivos, por exemplo. Ele só controla quem pode acessar o que é no hardware de forma segura. A própria aplicação, através de bibliotecas, é que tem que construir tudo o que precisa. Isso dá um poder e uma performance incríveis, mas a complexidade é brutal. E para fechar, temos os uninúcleos, que de certa forma fecham o círculo e nos trazem de volta ao começo. A ideia é pegar uma aplicação, só as partes do sistema operacional que ela precisa, e juntar tudo num bloco monolítico único. É uma volta ao ideal de performance do monólito, mas num contexto super específico que diminui o seu maior risco. Ele roda uma única tarefa, tipo um microserviço na nuvem, onde a chance de algo dar errado é bem menor. O que nos deixa com a pergunta final. A história das arquiteturas de sistemas operacionais é uma eterna dança, uma busca constante por equilíbrio. Não existe uma resposta certa, só a melhor troca para um problema específico. E agora, com as novas demandas da nuvem, da inteligência artificial, de bilhões de dispositivos conectados, a grande questão que fica no ar é: qual vai ser a próxima grande sacada? A próxima ideia que vai dominar o projeto da alma das nossas máquinas?